Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Landes. Para as pessoas que me conhecem aqui, que me seguem aqui no TrendView, sabe que eu costumo postar umas análises bem esquisitas, assim, talvez, mas todas elas eu tento trazer fundamentos, né? Usando ferramentas. E hoje eu tô trazendo esse material e essa análise um pouco diferenciada aí, que talvez vocês não tenham visto nada parecido. Usando essa caixa de GAN, né? Que é essa caixa aqui, que eu vou explicar o que é a caixa de GAN e o que é o fundamento dos ângulos de GAN, né? E também usei Fibonacci para a gente tentar prever uns alvos aqui, mas eu vou explicar rapidinho aqui o que é a caixa de GAN para vocês poderem tentar entender e até com a maneira educacional mesmo. E eu vou explicar o gráfico para vocês, a maneira como eu interpretei ele aqui e como isso faz muito sentido para mim, tá? Então vamos lá. Os ângulos de GAN, eles são uma ferramenta popular de análise e negociação usada para medir elementos chaves. Eles usam como padrão preço e tempo. O que sabemos é que o passado, o presente e o futuro eles existem todos em um mesmo tempo, em um ângulo de GAN, ok? Então, ao analisar ou negociar um curso de determinado mercado, no caso a gente está vendo aqui do Bitcoin, o analista ele tenta ter uma ideia de onde o mercado esteve, onde ele está também em relação ao fundo anterior ou topo, e como usar essas informações então para poder tentar prever uma ação futura do preço, né? Então vamos lá. O ângulo de GAN ele é uma linha diagonal, como vocês podem ver, que se move em uma velocidade uniforme. Uma linha de tendência criada conectando fundos com fundos e topos com topos, no caso de uma tendência de baixa. Então, topos com topos, no caso da tendência de baixa, e fundos com fundos, no caso de uma tendência de alta. A vantagem de desenhar um ângulo de GAN em comparação com uma linha de tendência é que aqui no ângulo de GAN ele se move de uma maneira uniforme. Então, isso permite que o analista preveja onde que o preço estará em uma determinada data no futuro. Mas também não quer dizer que o ângulo de GAN sempre preveja onde o mercado vai estar, né? Então, mas usando essa ferramenta, então o analista ele vai saber onde estará o ângulo de GAN, o que já vai ajudar muito a avaliar a força e a direção da tendência, tá? Então vamos lá, vamos explicar aqui um pouquinho do gráfico. Aqui eu desenhei os ângulos de GAN, mas na verdade, se você abrir a sua caixa, né? Você pegar aqui a caixa de GAN, que chama, eu usei essa caixa de GAN para poder traçar fazer esse estudo. Se a gente clicar nele então, a gente pode abrir aqui dentro e a gente pode ver que ele tem essa opção de ângulos, tá? E na hora que a gente clica, dá uma olhada nisso daqui. Isso aqui são os ângulos de GAN, tá bom? Só que eu já tracei, né? Eu já tracei elas em colorido aqui, as mais importantes, que é o que a gente vai analisar aqui, tá bom? Então vamos lá. Por que eu estou traçando desse período aqui? Porque esse aqui é onde eu considero o último fundo, tá? Eu não considero, na minha opinião, eu não considero o período de Covid que a gente teve como uma tendência real, porque foi um choque global, né? Para todo mundo. Então, diversos mercados, diversas ações, diversos tipos de ativos tiveram um movimento muito parecido com esse que a gente está vendo aqui do Bitcoin, né? E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito, muito interessante que a gente pode analisar, tá? Aqui, a gente teve o topo aqui de 2017, bear market que aconteceu, caímos até esse ponto aqui em dezembro de 2018. Fundo. E aí a gente teve essa recuperação e a gente estava vindo numa tendência, tá, pessoal? E essa tendência, ela veio até essa linha azul. E por que não nessa linha branca? Vocês vão entender o porquê. Se eu traçar as médias, média móvel de uma semana 21, uma semana 8, a gente vê que nesse ponto aqui, as médias se cruzaram e o mercado jogou o preço, começou a empurrar o preço para cima.
E olha que interessante essa tendência. Aqui a gente saiu, a gente teve um topo e a gente estava voltando para a linha azul. As médias se cruzaram e nesse ponto aqui, a gente possivelmente ia ter um outro movimento muito parecido com esse daqui. Mas a gente não teve. Por quê? Porque teve o Covid. E aí o Covid empurrou o mercado inteiro para baixo. Agora, dá uma olhada aqui interessante. Se a gente desconsiderar, no caso do Covid, e a gente considerar que o mercado ele voltou a se estabilizar a partir do momento que ele voltou para esse canal aqui de cima, a partir desse ponto, a gente teve a continuação do que era essa alta que deveria acontecer por aqui mais ou menos. A gente possivelmente andaria batendo cabeça aqui, mas crescendo devagarzinho. E nesse ponto aqui a gente teria essa subida. Eu desde o começo, quando eu comecei a estudar o Bitcoin, eu nunca acreditei que o Bitcoin ele fosse ter alguma influência tão forte no mercado aqui de fora, porque ele é simplesmente um ativo da qual ele não deveria ter influência nenhuma sobre o que ocorre teoricamente, assim, politicamente falando, tá? Ou, por exemplo, por um tweet de Elon Musk, coisa do tipo. E eu acredito que acontece sim a questão, mais a questão política, que nem no caso da China, que ajudou muito o mercado a empurrar agora nesse período, mas mais por conta das taxas de hash, né? E da dificuldade de mineração, e não por conta de um tweet do Elon Musk, por exemplo. Eu acho que o que tinha para acontecer aqui no mercado era para acontecer. Algumas pessoas sabiam, porque algumas pessoas talvez tenham uma análise. Tem analistas bons que conseguem ver isso, tá? E agora eu vou mostrar para vocês rapidinho uma coisa muito foda. Então, vou copiar o padrão de barras que a gente teve aqui nesse exato período. Eu estou considerando aqui, ó, do momento da qual a gente teve o cruzamento dessas duas médias, e foi o ponto da qual a gente saiu aqui da linha azul e foi subindo, tá? E isso foi uma coisa que me assustou bastante, porque se a gente arrastar essa linha para cá, a gente vai ter basicamente o mesmo movimento que a gente teve. E a correção, pelo incrível que pareça, ela é nessa linha azul. Então, vocês podem seguir diversos analistas, estudiosos do mercado e tudo mais, mas dificilmente alguma outra pessoa analisou talvez o preço do Bitcoin dessa maneira. E pelo incrível que pareça, porra, a barra de topo bateu exatamente na barra de topo onde a gente estava, e o recuo que a gente está tendo aqui, essa queda que a gente está tendo nesse momento, é exatamente o que a gente teve nesse período aqui de 2019. Se a gente pegar para ver aqui o intervalo de preço e traçar ele nesse período, a gente vai ver que a gente teve aí uma subida boa aí de 239%. E se a gente traçar desse ponto aqui, que foi o ponto que ele saiu, né, a primeira barra até aqui em cima, foi um ponto aí, uma subida aí mais ou menos 280%, 85%. Considerando que o mercado venha aqui novamente, a gente bateria mais em torno de 200% aí para cima, encontrando o valor aí de 1,61 da FIBO. E de onde eu tracei essa FIBO?
tracei essa fibra exatamente desse ponto aqui de cima, opa, até o ponto aqui de baixo, exatamente. Isso, e aí a gente tem os valores aqui. Então, o próximo alvo de FIBO seria em torno de 103 mil dólares. Um possível esticado aí até uns 143 mil dólares. Mais uma vez, se a gente copiar isso daqui e a gente jogar exatamente nesse ponto, a gente já tem o alvo quase alcançado aqui. Mas eu não acho que ele viria exatamente daqui, tá, pessoal? Eu acho que ele iria caminhar um pouquinho mais e talvez sair desse ponto aqui. Porque como a gente pode ver, todas as vezes assim eles saíram de pontos, ó, que foi onde teve bastante suporte. Então eu acho que ele vem daqui, escala um pouquinho até aqui para ele sair, ele ter a alavancada dele. E o que é mais interessante disso tudo é que se a gente traçar um ponto aqui, a gente vê que essa data do próximo alvo aí é realmente dezembro, que foi o alvo do topo anterior, da última bull run, e dezembro de 2013, a penúltima, né? Então é isso, essa é uma análise minha. Eu gosto de trazer, como eu falei, um pouco de elementos didáticos para passar para vocês. Eu acho esse quadrado de Gann, ou caixa de Gann, uma ferramenta importantíssima, funciona muito bem. Não é à toa que o criador dela ficou muito rico quando ele inventou. E é isso. Uma análise aí rápida, 10 minutinhos de novo. A ideia é que vocês tenham em mente que a gente está realmente no ótimo ponto de compra, mas o melhor ponto de compra vai ser por aqui, no meio desse círculo, podendo dar uma estendidinha ainda um pouco para baixo aqui, na casa dos 20, no máximo uns 26 mil dólares. Não vejo o mercado extrapolando isso. Como eu falei, isso daqui que a gente está vendo foi o Covid. Puxar um pouquinho mais aqui. Covid, ele realmente, cara, precisou realmente de um desastre natural aí, global, uma pandemia para poder tirar todos os mercados de eixo. E foi o que realmente aconteceu e é o que realmente a gente consegue ver aqui. Não acho que o mercado consiga ser tão manipulado como as pessoas pensam que ele é. Óbvio que sempre há manipulação, mas nesse caso eu vejo que o que realmente aconteceu aqui estava para acontecer e que o Elon Musk ele simplesmente tweetou isso na hora certa. Ele já tinha visto que aqui tinha feito um fundo mais fundo que o anterior, né? E um topo aqui mais baixo que o topo anterior. E o cara ele simplesmente tweetou na hora certa, no momento certo, empurrou o mercado para baixo. Estamos voltando para a nossa tendência aqui. Vamos caminhar um pouco aqui nessa linha azul para ter a próxima subida aí prevista. Tá bom, pessoal? Caso rompa, tá? Isso nunca é uma certeza, mas caso rompa, isso daqui pode andar para baixo, voltando a encontrar a famosa zona de 20 mil dólares aí que todo mundo fala. É isso, essa é a minha análise. Caso tenham gostado, considere aí me seguir. E é isso, pessoal. Fiquem ligados aí, hora ou outra eu sempre posto umas análises a mais. E até a próxima. Fiquem com Deus e um abraço.